O batismo infantil existe desde que a igreja existe, desde que Jesus existe, que os apóstolos batizavam já as crianças não eram discriminadas por Cristo. Então, a gente vai falar um pouquinho para instruir a igreja. Uma coisa interessante que a gente vê, os bebês recebiam o sinal da antiga aliança. Você sabe que tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a antiga aliança, o Antigo Testamento, o pacto dos tempos já de Abraão, foi feito com Deus e Abraão. Deus chamou Abraão. Abraão creu na promessa, creu na palavra de Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E Deus então ordenou que Abraão fosse circuncidado como sinal daquele pacto, como um selo daquele pacto. Então, o selo do pacto que Deus fez no Antigo Testamento era celebrado com a circuncisão. E o adulto Abraão creu, e foi ordenado que ele se circuncidasse como sinal desse pacto, como sinal dessa aliança. E não apenas ele. Diz o Senhor em ordenança, em mandamento, que os seus filhos fossem circuncidados. E a norma foi que as crianças do antigo pacto, da antiga aliança, fossem circuncidadas ao 8º dia de vida. E aí a pergunta e a objeção que se faz é: como pode alguém ser circuncidado, receber o selo da aliança, se não creu? Estava justo que Abraão recebesse porque ele creu, ele era adulto, tinha consciência do que estava fazendo. Mas como aplicar o sinal a um bebê de 8 dias? Mas essa foi a ordem e o mandamento de Deus, porque a aliança que Deus estava fazendo dizia respeito não apenas a Abraão, mas aos seus descendentes. Deus faz pacto com famílias inteiras. O justo era o Noé, não é mesmo? Havia um único justo na face da terra nos dias de Noé, e era ele mesmo, Noé. Não era sua esposa, não eram os seus filhos, mas por causa da justiça de Noé, Deus salvou a casa de Noé, meus amados irmãos. O batismo foi chamado pelo apóstolo Paulo, nos dias do Novo Testamento, como a circuncisão de Cristo. É Paulo, é o apóstolo que faz essa associação. E ele diz em Colossenses capítulo 2, do versículo 11 ao 12: nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos a Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo diz com todas as letras o que a circuncisão foi e representou para a antiga aliança, o batismo representa agora, aqui, na nova aliança. E ele a chama de a circuncisão de Cristo. O batismo é denominado de circuncisão de Jesus Cristo. E se a circuncisão era aplicada aos pequeninos, por que não aplicarmos o batismo às crianças? Todos os adultos e crianças eram batizados nos dias do Novo Testamento. Veja, uma frase forte do apóstolo Paulo que encontramos, 2 versículos, em 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 2. Ele diz assim: no mar vermelho, todo Israel, incluindo crianças, passaram então pelas águas, pelo ato da redenção que prefigura não somente o sinal do batismo, como também a obra de Deus que está por detrás dele. Veja só 1 Coríntios 10, de 1 a 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O símbolo aqui agora de batismo não é mais a circuncisão. O apóstolo Paulo enxerga um outro símbolo de batismo nos dias do Antigo Testamento,
E ele evoca esse símbolo de batismo. Ele evoca dizendo: lembrem-se, meus amados irmãos, que lá, quando Deus libertou o povo do Egito, todos, mulheres, crianças, adultos, idosos, jovens, crianças, de todas as idades, todos passaram pelo mar. E todos foram batizados no mar, e foram batizados na nuvem. Porque, eu não sei se você sabe, um fenômeno milagroso acontecia quando o povo esteve peregrinando pelo deserto. O Senhor providenciava uma nuvem durante o dia, e essa nuvem, ela estava sobre todo o arraial. Então a ideia é que debaixo da nuvem estavam batizados, separados, abençoados, selados, todo Israel. Isso incluía bebês, isso incluía a mãe, o filho, o pai, o avô, toda a família. Palavra de Deus. E ele vai dizer um pouco mais adiante, 1 Coríntios capítulo 10: e todos comemos do maná, e todos bebemos de uma única fonte, que é Cristo, o pão vivo que desceu do céu, a água viva. E as crianças são inclusas na aliança, meus amados irmãos. Moisés aspergiu sangue sobre todo o povo, incluindo crianças. As famílias se apresentavam diante dos sacerdotes, e Arão e os sacerdotes aspergiam sangue, aspergiam água, como comunicando os benefícios da graça. Aqueles cordeiros que eram imolados nos dias do Antigo Testamento e que pré-anunciavam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue era aplicado a toda a família, cujos efeitos se estendiam a todos, incluindo as crianças. Se nos dias do Antigo Testamento as crianças eram inclusas, como podemos imaginar que nos dias do Novo Testamento haveria um retrocesso em relação ao tratamento dispensado às crianças? Muito pelo contrário, o que vemos é um avanço. Jesus avançou em muito o tratamento e o cuidado dispensado aos pequeninos. Deus convocou adultos e crianças para estarem em aliança com Ele. Vemos lá em Deuteronômio capítulo 29, do 10 ao 12. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a casa toda. Josué 24:15. E o Salmo 103, versículo 17 diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Uma justiça extensiva. Meus irmãos, muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Nossos filhos, quando nascem num lar cristão regado à oração e à unção do louvor e do testemunho e da palavra que se abre, são eles santos, são eles parte da comunidade da fé. Não são eles pagãos, não são eles pessoas alijadas do povo de Deus, marginalizadas. São eles parte integrante da família do Senhor. Não estou ouvindo muitos améns. Só um bebê que se manifesta porque está sentindo o testificar do Espírito. Então, é rápido que eu vou passar agora, né? Não dá para... Até o batismo que foi tão rápido que ficou sem o i. Batismo de famílias inteiras no Novo Testamento. A família de Lídia foi batizada inteiramente. E não é possível imaginar uma casa, uma família nos dias do Novo Testamento que não tivesse criança. O que tinha mais era criança. Não tinha anticoncepcional, não tinha esse tipo de coisa de controle de natalidade. Meus irmãos, o que tinha mais abundante numa casa era criança. E diz que a casa inteira foi batizada. A casa do carcereiro, e foi dito para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salva tu e a tua casa. E foi batizado ele e a casa dele, porque ele creu. A família de Crispo, a família de Estéfanas, e assim vai. Temos isto.
em Atos 16, Atos 18, 1 Coríntios 1 e 16. Jesus exaltou as crianças, elevou a condição das crianças, aprimorou, como eu já tenho falado. Veja Mateus 18, 10: vede e não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Cristo acolhe e abençoa as criancinhas. Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. Inclusive ele fica muito zangado, aborrecido com a atitude dos discípulos, que achavam que as crianças estavam perturbando a Jesus. Um monte de criança se acercou de Jesus e eles acharam: não, Jesus é muito importante para perder tempo com criança. E estavam enxotando as crianças: show, crianças, para lá, crianças, vocês não têm direito a Cristo, vocês não têm direito à ceia, vocês não têm direito ao batismo, vocês não têm direito à glória e ao toque de Deus. Estavam dizendo isso em nome da honra de Jesus. Jesus repreende os discípulos e diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. Como a gente vê as pessoas impedindo que as crianças participem da ceia, impedindo que as crianças participem do batismo. E Jesus ainda diz mais: se vocês adultos quiserem entrar no reino dos céus, vocês precisam se assemelhar aos pequeninos. Eles estão muito mais próximos do reino dos céus do que a gente. Dos tais é o reino dos céus. A gente é que tem que pensar duas vezes em participar da ceia. A gente é que tem que pensar duas vezes se a gente está andando como devia andar. Mas não, nos sentimos no direito de barrar as crianças e de afastá-las do que é delas por direito, porque a elas pertence a aliança, a elas pertence a salvação, a elas pertence o Cristo, que não morreu apenas por adultos. Ele diz que as coisas de Deus são reveladas aos pequeninos mais do que aos sábios e entendidos. Lucas 10, 21. Veja o que aconteceu com João Batista. Ainda no ventre teve revelação que adulto que fecha o coração, que fecha o ouvido e que não ouve a palavra de Deus. Tem ouvido e não ouve, tem olhos mas não vê. Mas aos pequeninos tem sido comunicada a graça, e às vezes a gente é que tem sido tonto de não reconhecer como é que Deus tem abençoado, como Ele é capaz e poderoso para falar ao coração dos pequenos. Tem um episódio do encontro das duas mães que estavam grávidas. Maria estava grávida de Jesus, Isabel estava grávida de João Batista. E quando houve o encontro dessas duas mães, que traziam nos seus ventres, uma Jesus e a outra o João Batista, o que aconteceu foi que o João Batista, ainda no ventre da sua mãe, ele dá um salto, um pulo, e isto porque ele, João Batista, teve um toque do Espírito Santo. Ainda no ventre da sua mãe, pôde ele reconhecer a presença de Jesus ali. Isso foi um sinal profético, sinal de que Deus trabalha, é poderoso para trabalhar e para comunicar sua graça, para comunicar a sua salvação, para comunicar a sua bênção nos infantes, e ainda mais do que nos infantes, já no ventre da mãe. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Que coisa extraordinária. Vamos um pouquinho mais adiante. Tem uma declaração forte de Jesus, que se encontra lá em Mateus capítulo 21, versículo 16. Diz assim: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Esta foi a resposta de Jesus para os fariseus que criticavam a manifestação espontânea das crianças em louvor a Jesus. Jesus respondeu dizendo: não vistes o que foi dito dos pequeninos e até mesmo das crianças de peito? Deus suscitou o perfeito louvor. Perfeito louvor este que os adultos estavam negando a Jesus, mas que se via na boca dos pequeninos. E Jesus vai mais adiante: na boca das crianças que amamentam, elas podem sim louvar a Deus por graça e obra do Espírito Santo.
Ele diz que as coisas de Deus são reveladas aos pequeninos. Ele retoma a declaração do Salmo 8, como já falamos, no tocante ao louvor que sai da boca das crianças. E a promessa é extensiva aos filhos. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos. Atos 2, 38 e 39. Os filhos dos crentes devem ser considerados cristãos ou pagãos? E se eles são cristãos, e se os que nascem na família da fé, no ambiente e na atmosfera da fé, abençoados pelo exemplo, pela oração, pelo testemunho de seus pais, são considerados da família de Deus, por que negar-lhes o sinal desse pertencimento, dessa participação, dessa filiação? Em 1 Coríntios 7,14 temos algo extraordinário. Paulo disse que os filhos de um casal, onde pelo menos um dos pais é crente, são eles santos. É o que diz o apóstolo Paulo lá, pode ler. O que certamente significa que pertence ao povo da aliança, tendo portanto também o direito ao sinal dessa mesma aliança. 1 Coríntios 7,14. A bênção dos pais sobre os filhos. Abraão creu em Deus e foi circuncidado junto com seus filhos. A justiça de Noé propiciou a salvação de seus filhos. Deus abençoa as gerações daqueles que amam a Deus, até a 1000ª geração, diz Deuteronômio 5:10. Quando é que se dá, ou se deveria dar, a conversão de alguém que é nascido em lar cristão, meus amados irmãos? Alguém que nasce de pai e mãe crente, que cresce na igreja, quando é que vai se converter? Vai se converter do quê? Do paganismo? A única coisa que essa pessoa sabe, desde que se entende por gente, é que Jesus é o Filho de Deus, de que Deus é bom. Ele não tem que se converter de nada, ele tem que crescer na graça e no conhecimento de Deus, como fazia Samuel, como fazia Jesus, como fez Timóteo, que desde a meninice conhecia as Sagradas Escrituras, que são poderosas para nos salvar, meus amados irmãos e irmãs. Não deve haver conversão, o que pode haver é apostasia, que não deve, mas pode ocorrer. Afastamento, distanciamento, isso sim, mas quem é da família da fé pertence a Deus e deve sempre professar a sua fé em Deus. Precisa ele experimentar uma crise de conversão como alguém que vem, sabe, vou até me estender um pouco mais que eu não devia. Ela tinha uns 12 anos de idade e ela ouvia aqueles testemunhos de conversão, e no caso um dia era uma ex-prostituta que testemunhava da obra tremenda de transformação, do perdão que ela recebeu e de como a vida dela foi completamente mudada, liberta foi de toda aquela malignidade. Ela ouvia encantada todo aquele testemunho e ela ficou triste. Ela disse: eu não tenho testemunho. E ela concluiu: acho que um dia vou ser prostituta para poder me arrepender e ter um testemunho para dar. Está entendendo? Ela falou: eu não tenho conversão, eu não tenho nada disso para contar. Mas Timóteo também não teve, gente. E todos os que nasceram já numa segunda, terceira, quarta geração de cristãos não tem esse testemunho, graças a Deus que não tem, mas tem o testemunho: o Senhor me preservou desde a minha infância e me manteve firme nos caminhos de Deus. Isso também é testemunho. Deus não é poderoso apenas para nos libertar do maligno, mas por nos manter salvos, santos. Isso também é poder, meus amados irmãos. Isso também é glória de Deus. Não deveriam os filhos dos cristãos serem abençoados e dedicados a Deus como cristãos, ensinados como cristãos, considerados como cristãos desde o seu nascimento? A bênção dos pais sobre os filhos ainda. A ressurreição da filha de Jairo.
Se deu por causa do quê? Por que aquela menina que estava morta foi abençoada, foi ressuscitada? Foi por causa de quê? Foi por causa da fé dela? Não, foi por causa da fé do pai dela. E certamente ela vai ter muita fé depois disso, porque a fé também é contagiante. Mas foi por causa da fé do pai que ela foi salva. E assim temos também o caso do pai de um epilético que pediu a Jesus encarecidamente que libertasse o seu filho. A ressurreição do filho da viúva de Naim também se deu pela compaixão que Cristo teve por aquela mulher. E também temos a cura da filha do oficial da cidade de Cafarnaum. Veja que os pais podem abençoar muito os filhos, assim como pode trazer desgraça para casa. Olha a responsabilidade. A promessa do Espírito Santo e da salvação não se restringe aos adultos, mas se estende aos filhos. Um pai ouve de Paulo que seu ato de fé em Deus abriria a porta da salvação para toda a sua casa, como já falei, centurião de Filipos. Quando Zaqueu se converteu, Jesus declarou: hoje veio salvação para essa casa e não apenas para aquela vida. E como já mencionado, sabemos que uma mulher crente santifica sua família, a ponto de que seus filhos são agora contados entre os santos. São vários depoimentos de líderes antigos da igreja primitiva, primeiro século, segundo século, terceiro século da era cristã, e todos eles, não há uma única exceção dos que tratam a respeito do batismo que não considerem o batismo infantil. Orígenes, a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de batizar também os recém-nascidos. Irineu considera óbvia a presença de crianças e pequeninos entre os batizados em geral. Hermas, contemporâneo do apóstolo Paulo, está até o nome dele lá em Romanos capítulo 16, versículo 14. Ele fala de crianças que receberam o selo do batismo nessas palavras: ora, esse selo e a água do batismo. E ele, no contexto, estava aplicando isso às crianças. Clemente, que viveu com o apóstolo Paulo, registrado está em Filipenses 4:3, aconselhava aos pais: batizai os vossos filhos e criai-os na disciplina e correção do Senhor. O Didaquê prescreve o batismo de crianças. Cipriano afirma que o batismo de crianças era a prática comum dos cristãos. Em 258 ele escreve: do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Agostinho dizia: desde a antiguidade a igreja tem observado o batismo infantil, e ainda o costume de nossa igreja mãe de batizar as crianças não deve ser desconhecido, nem tido como desnecessário, nem se deve crer que seja algo mais do que uma ordenança que nos foi entregue pelos apóstolos. Dizia ainda: não foi instituído por concílios, não é coisa da igreja católica de concílios, é prática constante desde os tempos dos apóstolos. Bem, as objeções mais comuns, vou citar duas delas. Uma eu já citei, são três então, que é coisa da igreja católica, já resolvemos essa parada. A segunda objeção é que não existe mandamento para batizar criança. Onde é que está na Bíblia que temos que batizar criança? Aonde? Não temos mandamento para isso. Mas não era necessário mesmo, pois as crianças que eram filhas dos crentes, e lembrando que a igreja dos dias dos apóstolos, na sua grande maioria, era uma igreja de origem judaica, com costume já de incluir as crianças no judaísmo participam da circuncisão, são circuncidados. No judaísmo comem e bebem do cordeiro pascal, participam da Páscoa. Então não era necessário, pois as crianças que eram filhas dos crentes sempre foram reconhecidas como membros da igreja visível do Antigo Testamento. Então seria de se esperar o contrário, seria de se esperar uma proibição, e isso nós não encontramos. Outra objeção: as crianças não preenchem as condições necessárias para o batismo, arrependimento e fé, porque alguns textos dizem: aquele que crê e for batizado será salvo, arrependei-vos e crede, e aí então sejam batizados. Mas a gente tem que cair a ficha de que essas palavras foram comunicadas para gente grande que pode ouvir e entender. Não estava o apóstolo Paulo ou Pedro legislando sobre os infantes, sobre uma próxima geração. É claro que a palavra dirigida, por exemplo, se eu prego a vocês hoje, o que eu tenho que dizer? Que vocês têm que se arrepender,
Se eu prego para vocês hoje, o que eu tenho que dizer? Vocês precisam exercer fé, porque eu estou falando a adultos que podem entender. Então esse é o contexto em que foi dito. Os textos então que mencionam arrependimento e fé como condição para batismo foram dirigidos à primeira geração de convertidos, pois o mesmo argumento as excluiria do céu. Sabe o que diz lá Lucas 13:3? Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Eu teria que dizer para Helena: arrependa-se, Helena, porque senão você vai perecer. Está entendendo? É claro que esse texto não está se comunicando e legislando sobre salvação das crianças. Pelo contrário, sobre salvação das crianças já vimos Jesus falar. A Bíblia também diz: quem não trabalhe, não coma. Helena, está trabalhando? Não dê de mamar para essa menina. Há um mandamento: quem não trabalha, não coma. Esse mandamento se aplica às crianças? Obviamente que não. Nem podem entender esse mandamento, nem podem discernir o que se passa. Isso diz respeito aos adultos. Bem, no Antigo Testamento as crianças de Israel também não poderiam se arrepender e ter fé nas promessas da aliança do Antigo Testamento, não é mesmo? No entanto, eram circuncidadas. E o mesmo argumento que levou à circuncisão das crianças nos dias do Antigo Testamento é aplicável ao batismo infantil nos dias do Novo Testamento, porque o que a circuncisão representava nos dias do Antigo Testamento representa o batismo nos dias do Novo. Como o sinal da justificação de Abraão pode ser aplicado igualmente a seu filho, que ainda não tinha idade para crer, não podia se arrepender. Isaac foi circuncidado ao 8º dia, podia crer, podia se arrepender? Não, mas foi circuncidado, foi considerado parte da família da fé e foi abençoado. E agora, já me voltando para os pais aqui presentes, e temos padrinhos também. Os pais têm uma grande responsabilidade sobre a fé e a educação religiosa de seus filhos. Sabe o que diz lá em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7? É uma palavra de Deus para os pais. Ele diz assim: ensina, inculca, fala, mas fala das coisas de Deus o tempo todo. Na decoração de casa haja mensagens de Deus. Eu lembro que em casa sempre tinha lá uns versículos bíblicos, e por onde você ia lá tinha umas coisas assim. Ou seja, a responsabilidade é grande de que essa criança seja abençoada e entenda e seja completamente discipulada nos caminhos de Deus. Então a Bíblia também ensina em Tiago capítulo 5 que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Portanto, a importância da oração. Então vemos a importância do ensino, a importância da oração. E em Provérbios 22:6 fala da importância do exemplo e do ensino com o exemplo, conjugado com o exemplo. Temos na Bíblia a promessa de que os filhos bem educados no caminho do Senhor não irão se desviar. Olha só, temos essa promessa. Se educarmos bem os nossos filhos, conforme a palavra de Deus ensina, se formos diligentes, se formos pessoas de oração, e se dermos para eles também um exemplo, porque educar filhos não é apenas mostrar o caminho. Tem gente que fala assim: é muito bom ir para a igreja, meu filho, vá. E não vai. O que a criança vai pensar? Que isso é coisa de criança. Quando eu crescer eu vou ser que nem meu pai, eu vou ser que nem a minha mãe, não vou dar bola e confiança para as coisas de Deus, não vou à igreja não. Ensinamos pelo exemplo, ensinamos com palavras, com oração. Então, sendo assim, os pais devem guiar seus filhos através da instrução, oração e do exemplo.